Olá, sejam bem-vindos ao curso de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Esse módulo é um módulo de introdução, onde eu irei dar uma ideia para vocês de quantos módulos o treinamento vai ter. Esse treinamento está dividido em módulos, cada módulo vão ter alguns vídeos com duração variável entre 3 a 10, 15 minutos. A variação é bem dinâmica de cada um dos vídeos, até para permitir uma maior interação sua e você poder ter uma maior familiaridade com os conceitos, eles vão estar nomeados. Essa apresentação também faz parte, ela vai sempre estar apresentando, em todos os módulos você vai ter apresentação específica disso, juntamente com o livro que você pode acompanhar pelo livro. Fique à vontade, ou que ficar mais fácil para vocês, ok? Vou dar então a estrutura, como que esse curso está, quantos módulos são, como que ele está estruturado. São basicamente 12 módulos, onde o primeiro módulo dele é o Fundamentos de Gerenciamento de Projeto. No segundo módulo você tem abordagens lineares, terceiro módulo abordagens iterativas, quarto módulo abordagens ágeis. A partir daí nós vamos falar de conceito de projetos, depois definições de projetos e programas, depois definição e conceitos de programas e depois definição e conceito de portfólios. A partir daí a gente vai dar uma ideia de maturidade e gestão de projeto em projetos, programas e portfólios, conceitos sobre o PMO, o que é essa entidade, esse escritório de projeto. Depois iremos falar das estruturas organizacionais e os stakeholders. E depois iremos falar do perfil do gerente de projeto. E finalmente, no módulo 12, tendências de gestão de projeto, pessoas e tecnologia, dando uma visão aí para onde isso vai, o que está acontecendo nos módulos. Ok? Então, basicamente é isso que você vai estar vendo. Mais uma vez, só enfatizando, dentro de cada um desses módulos vão ter alguns vídeos. Porém, antes de começar, eu preciso te dizer algo bem importante. O que é muito importante para a gente nesse aspecto? O que é realmente essa entidade, o que é essa pessoa chamada gerente de projetos? Pelo nome gerente, algumas pessoas acreditam que é um cargo, tá? Mas não necessariamente em gestão de projetos, a palavra gerente de projetos está associado diretamente a um cargo. O gerente de projeto propriamente dito, ele é um profissional que tem um conjunto de habilidades e conhecimentos que permite ele gerenciar um projeto. Ou seja, sair do momento da concepção até a entrega final do produto. Então ele é um profissional que reúne um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades, sabe utilizar algumas ferramentas e técnicas que ajudam na consecução aí da gestão de projeto. Essa figura é uma figura clássica, que a gente tem na internet há muito tempo, se é um sapo ou um cavalo. Porque muitas vezes nós acreditamos que o gerente de projeto, ele tem que ter o cargo, Então você vai encontrar muitos profissionais hoje no mercado que não necessariamente são gerentes, são analistas, são coordenadores, são supervisores e gerenciam projetos. Então ele não é que ele tem dupla personalidade, não, de forma nenhuma. Ele é um profissional que tem esse conjunto de habilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse treinamento ele foi desenhado e desenvolvido para qualquer pessoa. Você não necessariamente tem que ser oriundo da área de TI, da área de tecnologia, da área de sistema, da área de rede, construção civil, farmacêutica. Você pode ser qualquer profissional que tenha desejo em conhecer, se fundamentar na gestão de projeto. Então é importante também até acompanhar essa introdução, Então, só para você entender o que é esse profissional, ele é vamos chamar de um técnico. Um coach, ele é uma pessoa que vai saber alinhar as principais habilidades aí das pessoas, ele vai entender de modelos organizacionais, ele vai entender de influenciar pessoas, ele vai saber técnicas de cronograma, vai conhecer ferramentas ágeis, ferramentas não ágeis, e a partir daí ele vai ser um profissional que vai ajudar então a organização a alcançar os objetivos dela. Então, se você não é gerente, se você não é gerente, se você não está afim da carreira gerencial, ou se você é um diretor executivo, ou um vice-presidente, ou um analista de sistema, fique à vontade. Esse curso foi desenhado para qualquer profissional que queira, conhecer as técnicas de gestão de projeto, ok? O que vem por aí, o que a gente desenhou nesse treinamento, Então, o que é essa parte introdutória aqui pra gente? Hoje, então, nós vamos estar vendo esse conceito sobre plano e planejamento, qual é a diferença entre planejar e fazer o planejamento, qual é a relação entre gestão e gerenciamento, a gente vai separar essas duas palavras que é importante pra gente.
Métodos, metodologias e melhores práticas. O que é essas coisas chamadas melhores práticas, né? O que são as boas práticas? Então, a gente vai dar uma visão disso também. Vamos falar agora sobre visão de processos e projetos. O que é processo, o que é projeto, quando eu sei que eu tenho um projeto, quando eu sei que eu tenho um processo, abordagens lineares, iterativas e ágeis, né, para a gente ter esse entendimento aí do que realmente esse curso vai falar. E por fim, não menos importante, vamos falar aí de benefício e valor. Isso, como eu disse, isso é um conceito introdutório. Nós iremos falar sobre isso daí, mas ao longo do curso sempre a gente volta nesses conceitos e aí você sempre vai ter um entendimento bem alargado, um conhecimento bem profundo. A nosso objetivo é ter um conhecimento em T, onde você tem uma visão genérica de vários elementos e uma certa profundidade em metodologias e gestão de projetos, ok? Essa é uma figura clássica da internet, me chama muita atenção, sempre gostei dela, que é o famoso Pink e o Cérebro, né? É um desenho aí da minha infância ou da minha adolescência, né, sei lá, mas eu gostava muito do termo, né, que o cérebro sempre falava e o Pink respondia, né? Todas as manhãs o cérebro acordava e falava assim: hoje nós iremos dominar o mundo, né? E o Pink, todo contente, falava assim: sim, iremos dominar o mundo. Então, primeiro momento, né, que eu queria definir para vocês é esse conceito de plano versus planejamento. O plano é essa visão assim de vamos dominar o mundo, né? É aquele objetivo no longo prazo, aquela meta sua no longo prazo. Em contrapartida, o planejamento é o dia a dia, é o como eu vou alcançar aquela meta. Como eu vou alcançar aquele objetivo, qual é o step by step, isso é o planejamento, é o detalhe do plano. Então, uma definição importante é a gente falar plano estratégico, né? E não planejamento estratégico, porque normalmente o plano está desenhado num conjunto de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. É uma visão de longo prazo da organização, em detrimento ao planejamento, que é o como eu vou alcançar esse objetivo. Então, o plano é o que o cérebro sempre fala: vamos dominar o mundo, e o planejamento é como o Pink faz no dia a dia, ou durante, né, o intervalo do desenho, para alcançar. Então, essa visão de plano e planejamento, ela também serve para a gente entender, ter uma visão bem alargada aí desses principais conceitos, né? Quando que eu realmente estou falando de um plano, quando realmente eu estou falando de um planejamento. Óbvio, algumas empresas utilizam planejamento estratégico, plano estratégico. Não estou aqui para realmente discutir esses pequenos detalhes, mas é importante saber como eu penso e como esse curso foi construído, porque com base nisso, você vai entender que em momentos que eu falo plano e em momentos que eu falo planejamento, e qual é a visão de gestão e qual é a visão de gerenciamento. Muito parecido, né, com a filosofia também do Batman e do Coringa, né? O Coringa, ele simplesmente quer destruir o Batman, né? Então a visão do Coringa é uma destruição do Batman. E aí ele faz uma série de ações, né? As ações dele que levam realmente a tentar destruir o seu arquirrival aí. Então o planejamento, ele estaria muito direcionado às atividades diárias e semanais, ou melhor dizendo, aquelas coisas, aquele sistema que nós chamamos dentro das organizações dos KPIs, Key Performance Indicator, né? Os KPIs, aquelas ferramentas que as empresas utilizam para medir a sua performance diária, medir a sua performance mensal, o quanto realmente ela está alinhada ou não em relação ao objetivo delas. E você tem os KGIs, Key Goal Indicator, né? O quanto, em relação ao seu objetivo, o quanto você está próximo ao seu objetivo. Então, essa relação direta aí entre plano e planejamento. Outro caso importante também é essa relação de gestão versus o gerenciamento. Gestão é quando o executivo, quando o profissional, quando você olha o todo. É uma ideia de você chegar numa floresta e ter a visão do todo. Você está vendo toda a floresta. Então você está vendo todas as árvores, você está vendo os rios, você está vendo a montanha, você está vendo a elevação, você sabe de onde vem o sol, para onde o sol vai, onde o rio nasce, onde o rio termina, que tipo de plantação tem à sua direita, que tipo de plantação tem à sua esquerda, que tipo de plantação tem ao fundo, o quanto tem subido, ou seja, você consegue ter uma visão do todo.
Isso é a gestão, é quando você consegue olhar o quanto aquela ação, ou aquele produto, ou aquele projeto interfere direto ou indiretamente no conceito organizacional. Então, aquela tua visão ampla, aquela tua visão genérica. Quando você vai para o gerenciamento, é como se você desse um drill down, você fosse lá no detalhe, você fosse lá na árvore e não mais te interessasse nesse primeiro momento a floresta, você olhasse ali a folha, você olhasse o galho e tivesse uma observação no detalhe. Há uma brincadeira, até no meio organizacional, que diz o seguinte, se uma pessoa está com fome e a outra pessoa come 2 frangos, na média, cada um comeu 1. Essa é a visão da gestão, ela olha o todo. Já o gerenciamento iria entender que uma pessoa comeu 2 frangos e a outra pessoa não comeu nada. Então esse drill down, esse zoom, essa câmera de zoom in e zoom out que você dá, né, aquele zoom in, zoom out, é o momento onde você está na gestão e você está no gerenciamento. É importante o gerente caminhar nesses 2 lugares? Sim, é importante o profissional de projetos ter habilidade de tanto fazer em determinados momentos a gestão e em alguns outros momentos fazer o gerenciamento, fazer esse drill down aí, essa observação. Então, de uma forma resumida e mais técnica, vamos dizer o seguinte, nós temos de um lado, nós temos o plano, né? Então aqui é o mesmo produto, é o mesmo serviço sendo visto por 2 perspectivas. Então o plano, ele é a visão de gestão. Então quando eu tenho o plano, eu tenho aqui plano, meu plano está aqui de um lado, eu tenho a visão de gestão, do outro lado eu tenho a visão de plano. Quando eu vou para as ações executivas, né, em relacionado ao plano, eu tenho meu planejamento, em relação à gestão, eu tenho o meu gerenciamento. É a mesma visão, só que olhando por características organizacionais, por características de gestão de projeto. Esse meu planejamento, ele vai ter uma série de atividades, uma série de rotinas para alcançar meu planejamento. Isso nós vamos chamar de atividades relacionadas a projetos, e aqui nós vamos chamar de controle em relação ao gerenciamento. Ok? Então a gente tem um controle. E no final, nós temos aqui o resultado. Então, plano, planejamento, atividades, isso vai gerar os resultados. E desse lado, eu vou ter as métricas para gerar os controles, que vão gerar o gerenciamento e que vai ver a gestão. É uma estratégia de forma efetiva da gestão de projetos. Essa é uma visão, vamos chamar de uma visão organizacional, como a organização entende. Isso daqui é uma visão como a gestão de projeto vê a mesma coisa. Então, isso é um resumo de plano e planejamento, gestão e gerenciamento. Então, de uma forma resumida, de uma forma estratégica. Então, os resultados levam às atividades, que levam ao planejamento, que levam ao plano. As métricas levam ao controle, que levam ao gerenciamento, que levam à gestão. Ok? Melhores práticas, né? Eu não sei se o melhor conceito para a gente dizer são melhores práticas ou boas práticas, né? Com o passar dos anos, esses conceitos sempre vêm mudando. O que chamava-se no passado melhores práticas, hoje é dito como boas práticas. O AGC é a base que eu utilizo para fazer essa definição, e ele tem um conceito bem interessante da onde surgem as boas práticas ou melhores práticas. Da onde são essas fontes geradoras? As fontes geradoras são oriundas de padrões, standards, né, os padrões de mercado, práticas de indústria, pesquisas acadêmicas, educação, experiências internas e externas, são o que chamamos de fontes geradoras. Do outro lado, você tem os agentes, né, empregados, clientes, fornecedores, utilizando esses padrões, essas ferramentas. Isso passa por um conjunto de filtros. Esses filtros são os filtros direcionadores e cenários de filtros. Concorrência, conformidade, comprometimento são os filtros, então são as características organizacionais. Quando isso é repetido inúmeras vezes, isso gera uma boa prática. Então a repetição de uma série de padrões, métodos, modelos vão gerando o que nós chamamos de melhores práticas. Então se nós olharmos lá na era, né, voltarmos lá na era agrícola, antes de 1450, quando começa então a era industrial, na era industrial, esse conceito começa a ser aplicado. Por quê? Porque existe a necessidade de você repetir atividades, de você repetir processo, de você conseguir mecanizar o sistema. E lá em 1800, quando começa a Revolução Industrial, isso daqui começa a tomar muito mais corpo e as empresas começam a padronizar. E você vai ter lá mais ou menos no ano de 1900, 1914, quando Ford, né, cria o seu conceito lá, surge o Fordismo, né, que é o primeiro Ford Bigode,
e os modelos industrializados, não só Ford isoladamente, mas uma série de outras indústrias começam a mecanizar e padronizar os processos. Então, o conceito de melhores práticas, como surge uma melhor prática, como surge uma boa prática, essa é uma base que nós utilizamos. De forma bastante resumida, as práticas, né, formam o modelo de desempenho, a operação, a repetitibilidade, é isso aí mesmo, repetitibilidade, alguma coisa parecida com isso. O ato repetitivo de você fazer algo gera os métodos. Método é quando você utiliza um conjunto de formas para fazer alguma coisa, mas não objetivamente ordenadas. Então você utiliza determinadas práticas em determinados momentos, ou de um conjunto de práticas você utiliza algumas em detrimento a outras, dependendo do cenário que você está. Um exemplo interessante de método é dizer que um dos livros que nós vamos utilizar aqui como referência, que é o Guia PMBOK, ele é um método de gerenciamento de projeto. Por que ele é um método? Porque você não necessariamente tem que utilizar de forma linear todos os processos nele contido. Então isso é uma característica de método, ok? A partir daí os métodos evoluem para as metodologias. Metodologias é quando você utiliza um conjunto de processos e procedimentos sempre da mesma forma. Um exemplo clássico disso é como Thomas Edison desenvolveu a lâmpada. Ele utilizava metodologia científica para desenvolver a lâmpada, ou seja, ele utiliza um experimento e ele vai fazendo pequenas mudanças e pequenas alterações durante o ciclo de vida daquilo para descobrir como ele conseguia encandecer a lâmpada. Hoje, quando pegamos a ciência, como que o genoma foi descoberto, o alinhamento do DNA e tantas outras coisas, há necessidade de você ter uma metodologia científica. O que vem a ser isso? Eu tenho que seguir um conjunto de padrões e procedimentos de forma linear e constante para que eu consiga fazer pequenas variações e nas minhas variações eu consiga alcançar o meu objetivo. Porque se eu seguir pelo menos um método, eu raramente vou chegar naquele mesmo resultado. Um exemplo de método, comparando com metodologia, é quando nós utilizamos uma ferramenta de levar a gente do ponto A para o ponto B. No caso, o Waze. Quando o Waze você coloca lá caminho do seu trabalho até a sua residência, que ele traça um mapa, eu não sou necessariamente obrigado a seguir aquela linha. Aquela linha é uma proposta que ele está me colocando. Aquilo é um método. Se esse caminho fosse uma metodologia, obrigatoriamente eu teria que seguir, porque seria a única forma de alcançar o objetivo chamado minha casa. Ok? E a abordagem já é quando uma metodologia ela é tão aplicada de forma tão constante, e ela alcança sempre um bom o resultado que você busca, ou o melhor resultado que você busca, que ela se torna uma característica que sempre vai ser usada daquela forma. Então você já não faz mais alteração. É por isso que eu chamo de abordagens ágeis, porque as abordagens ágeis significa que existe uma série de metodologias ágeis, eu estou aglutinando todas essas metodologias ágeis em uma única abordagem. Ok? Então, eu evoluo de prática para método, de método para metodologia e de metodologia para abordagem. Tá? Então, medidas preliminares em direção a uma finalidade específica, uma maneira particular de abordar tais medidas. Ok? Então, é dessa forma que quando eu falar de metodologias ágeis, é dessa forma, né? Ou metodologias, ou abordagens, ou método, é dessa forma que eu estou querendo dizer, é com esse objetivo que eu estou querendo dizer. Ok? Agora nós vamos ver algo interessante, que é aquela relação que eu comentei atrás de quando a gente está falando de processos e quando a gente está falando de projetos. Ok? Só para a gente ter uma certa distração, né? Para que não fique tão recorrente o meu texto, todo mundo deve lembrar, né, de um clássico filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e eu peguei um trechinho desse filme para só exemplificar processo, né, que é aquela atividade repetitiva. Vamos dar uma olhadinha. Acredito que não tem forma mais eficiente, né, de demonstrar o que é um processo, né?
Uma atividade recorrente, repetitiva, né? Executada por pessoas, como a gente pode ver, né? Limitada aí no tempo, que a pessoa tem que fazer isso num tempo, mas ela é repetitiva, né? Então, ele sempre vai apertar 2 parafusos com a mesma chave. Esse filme é um clássico, eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter visto, aqueles que não viram por serem mais jovens. É um filme que já da década de 60, provavelmente um filme mudo, que, né, foi redigitalizado, acho que para ser som. Mas é fantástico, né? Então quando que a gente está de frente a uma atividade rotineira, né? Quando ela é repetitiva. Quando a gente fala então de processos em gerenciamento de projeto, eu quero sempre fazer menção àquelas atividades que sejam repetitivas. Então, dentro de uma organização existem inúmeras atividades que são repetitivas, como por exemplo um processo de compra. Um processo de compra sempre há uma necessidade de você preencher os mesmos formulários, óbvio que as informações são diferentes, mas são os mesmos formulários. Então, o processo de compra é um processo repetitivo. Então, para comprar um determinado produto dentro da empresa, eu tenho que seguir aquele modus operandi, né? Processo, por exemplo, um processo de ir ao mercado fazer compra. É um processo recorrente. Mesmo você comprando itens diferentes, todas aquelas atividades que você faz de compra são sempre repetitivas, são características repetitivas. Então, quando nós falamos de processos, eu sempre estou querendo fazer menção a atividades repetitivas, ok? E projetos? Projeto não. Projeto vai sempre ter uma visão de começo e fim, né? Vai ter que ter um começo e um fim claramente definido e apresentar um resultado único, ou seja, algo que nunca tenha sido feito até aquele momento. E essa unicidade, não necessariamente ela é uma coisa, ela está no universo do ineditismo. Não, o único é com recurso único, dentro de um tempo limitado, sendo feito pela primeira vez. Então isso é uma característica de unicidade. Para tanto, eu trouxe um desenho do Asterix aí que fala esse homem certo chama-se gerente de projetos, né? Então a gente vê a característica da unicidade, né, no aspecto de ter 3 meses, então limitado no tempo, e tem que ser feito um castelo para Alexandre, né? Esse é um desenho também bem antigo de Asterix e Obelix, né? Metodologias lineares, né? Então, dentro desse curso também iremos falar sobre as metodologias lineares, talvez as mais convencionais de todas. Aí a gente está falando de FEL, nós vamos estar falando do próprio guia PMBOK. O que é uma metodologia linear? É uma metodologia que segue uma ordem de construção linearmente no tempo para você entregar um produto ou serviço ou resultado. Então, por isso que ela tem um nome de linear, né? Ela segue uma linha. De uma fase eu vou para outra fase, dessa fase eu vou para outra fase, dessa fase eu vou para outra fase. Por isso recebe o nome de linear. Depois iremos falar das metodologias iterativas. Metodologias iterativas são metodologias que elas permitem uma interação de uma fase com a outra. Lembre-se que nós usamos 2 palavras na língua portuguesa para dizer praticamente a mesma coisa. Nós temos iteração e nós temos interação. Iteração é quando o processo, né, ou atividade interage ela com ela mesma. E interação é quando uma etapa interage com a outra etapa. Um exemplo que eu gosto de usar é quando a gente está lavando louça. Então, o ato de lavar louça é uma interação entre eu e o prato fazendo repetidas vezes. Então, eu repito inúmeras vezes o mesmo processo com o objetivo de limpar e depois eu faço a secagem. Então, há uma interação com o prato e uma interação na secagem. Então, depois de pronto, ele vai para a secagem. Lembrando que é muito importante que mesmo as metodologias lineares, hoje elas não são mais 100% lineares. Então, muitas das metodologias lineares, no exemplo do guia PMBOK, hoje ele é iterativo e tem um percentual pequeno, mas ele tem um percentual ágil também. Então, hoje nós estamos num universo, né, de metodologias praticamente híbridas, mas é importante nós termos um contato com as metodologias iterativas, porque elas têm características para que nos ajudariam em alguns projetos específicos. E, por fim, iremos falar das metodologias ágeis, né, dando ali um enfoque às metodologias ágeis, lembrando
e fundamentalmente que ágil, aqui eu sempre vou usar a letra maiúscula, metodologia ágil não está associado a rápido em termos de velocidade, e sim associado a agilidade em termos de performance. O exemplo do ágil que eu gosto de utilizar é quando nós falamos de uma onça. Ela é rápida, ok? Se ela sai correndo, ela tem uma velocidade bastante alta, mas a agilidade dela está no momento do ataque, ou seja, ela responde muito rápido ao ataque. Então isso, ou um coelho. Então a agilidade está no coelho, quando ele é atacado, ele está parado ali, e no momento do ataque ele responde ao ataque muito rápido. O conceito de agilidade, quando a gente vê um passarinho numa árvore. O que é um passarinho numa árvore? Quando o galho quebra, imediatamente ele voa. Então nós chamamos isso, não é rapidez, é agilidade, é a resposta. E hoje as metodologias ágeis são bastante interessantes porque vivemos hoje num mercado bastante dinâmico, onde as empresas têm que responder bem rápido a mudanças. Então aí a agilidade ganha bastante espaço para isso. Para dar uma ideia do que serão abordado aí, então nós iremos falar de abordagens, melhores práticas, métodos e metodologias, e aí um leque de metodologias que iremos falar: ASD, FDD, FEL, o próprio Waterfall, que é o modelo linear, nós começamos aí do linear, XP, Espiral, que é um modelo criado por Boeing, um modelo super importante, talvez um dos modelos mais importantes para as metodologias ágeis, pela filosofia que Boeing viu de entrega de produto, prototipação, e Lean, que nós vamos falar um pouquinho, e alguns dos principais autores que eu acho super importante saber que da onde vem essa fundamentação. Então a gente sempre vai realmente buscar na fonte. Por exemplo, falar de Streaming Programming, vamos falar de Kent Beck, Kent Beck que fala realmente disso. Quando falamos de Scrum, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Mike Biddle, quer dizer, são as pessoas que estavam no Manifesto Ágil, as pessoas que mais se envolveram com isso, então são os autores seminais disso, desses principais conceitos, então é deles que nós iremos falar. Ok? Dando sequência, então, para a gente finalizar, para a gente dar um arremate nisso daí, acho super importante a gente entender por quê. Por que projetos? Onde que projetos entram hoje na nossa economia? Por que o projeto se torna um conceito relevante e em pleno século XX e século XXI, projetos começam a se tornar importantes? Eu tenho comigo, talvez não seja uma realidade absoluta, mas o grande diferencial estratégico de projetos, quando pergunta por que gerenciar projetos, é que nós vivemos hoje num mundo de recursos limitados. Hoje, todos dinheiro, equipamentos, soluções, nós trabalhamos com recurso limitado. Todavia, de todos os recursos que nós temos, o recurso mais limitado que nós temos chama-se tempo. E muitas vezes empenharmos nosso tempo em alguma coisa não muito acertada pode trazer para a gente um impacto muito maior do que o impacto financeiro. Então, quando eu estiver falando com vocês, a partir de agora, com gerenciamento de projeto, o que vai sempre ser o nosso pano de fundo, que vai sempre nos trazer ali uma reflexão, é exatamente esse conceito de valor e benefício, ok? Então eu vou apontar para vocês a minha visão de valor, por que esse curso foi construído, qual é o principal objetivo dele. Então nós temos o conceito de valor enquanto benefício ou resultado das ações, produto ou serviços que proporcionam utilidade. Pronto, para mim essa é a palavra mais importante quando eu falo de valor, utilidade. Então hoje, quando eu falar com vocês sobre gerenciamento de projeto, o que me preocupa é isso. O senso de imediatismo e utilidade, o quanto isso é aplicável amanhã. Eu posso utilizar esse conceito para fazer o meu TCC? Sim, pode. Eu posso aplicar esse conceito para fazer o meu casamento? Sim, pode. Eu posso aplicar esse conceito para fazer um churrasco no final de ano? As minhas férias? Sim, pode. Eu vou trazer, esse curso ele tem bastante informação, ele é bastante alongado, ele serve tanto para pessoas que estão começando a aprender agora a gestão de projeto, quanto pessoas que querem informações um pouquinho além da gestão de projeto. A gente tem todo o tempo, são bastante vídeos, onde nós iremos cobrir realmente com detalhe informações criteriosas e muito importante. Então vamos analisar valor enquanto experiência positiva. Então valor, nós temos algumas características para a gente falar de valor. Experiência positiva se trata do seguinte: vamos abordar valor enquanto experiência. Ok, o que é uma experiência? Muitas vezes entendemos que valor é uma característica
é muito objetiva, mas em alguns momentos ele é um pouco subjetivo também. Então a percepção de valor, ela varia em alguns aspectos. Então eu vou falar sobre como experiência, estado e subjetividade. Eu gosto muito de tomar café. Tem duas coisas que eu mais gosto na minha vida, é acordar de manhã e tomar meu cafezinho na padaria.